Deus tem nos chamado para o ministério magistral. E eu confesso que não é um fardo, né? Mas é uma responsabilidade muito grande. Mas aí quando não tem aquela situação, nem tudo tá tão ruim que possa piorar. E aí vem a profeta diz que eu tenho, como é que é? Uma vertente para a profeta. Meu Deus do céu, tem esse negócio não, irmão. Tem esse negócio pra lá aí. Meus anjos, meu anjo já tá cansado, irmão, de tanto trabalhar comigo. Capítulo 14, se o vento deixar, deixou. Amém? Deus amado, esse ouvido vai melhorar em nome de Jesus. Ah, fé. Ô, querido, tem gente que já tá lendo primeiro que eu, 14. Deixa eu ver aqui, 35, irmão. Peraí. Calma aí que o negócio foi muito rápido aqui. Vocês estão deixando eu nervoso. Não, Lucas. Amém? É porque eu iria ler tudo aqui, mas sem necessidade a gente vai compartilhar um pouco aqui, tá? Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou me ouvindo, tá? Então, qualquer coisa vocês falam aí, tá? Glória a Deus. E por esses dias, Deus, eu sempre, antes de ministrar, eu sempre pergunto, Senhor, o que é que eu preciso primeiro, né? Porque primeiro eu aprendi, eu tenho que entender, tenho que praticar e depois tenho que passar. Deus, o que é que eu preciso entender, o que é que eu preciso da Tua presença? E Ele tem me falado isso aqui muito forte, que não está sendo muito fácil. Acharam todos? Amém? Se você quiser ler depois todo o capítulo, ele é bem interessante, mas a gente vai destrinchar um pouco aqui, tá? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma rápida oração aqui. Pai, apresentamos-nos em Tua presença constantemente. Que o Senhor continue trazendo a revelação para cada um de nós. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Senhor. Que as portas dos céus continuem abertas e a Tua misericórdia continue sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Eu falei com Deus, né, sobre o que é que eu preciso. Ele disse, tu precisa deixar muita coisa. Então, às vezes a gente se apega a tantas coisas. Quero dizer, tanto as situações materiais, quanto também as questões não materiais, mas que não são espirituais. São as imateriais, né? Os sentimentos, né? As emoções, as sensações, os pensamentos. A gente se apega muito nisso. E a gente se apega tanto a isso que a gente acaba esquecendo, né, do quanto é servir a Deus. E queridos, eu acredito que 100%, se eu for bem pessimista aqui, perfeccionista, acho que 100% de nós entramos nessa barca sem saber como ela era. Amém? Nós entramos nessa barca de evangelho sem saber como ela era. Eu tenho o costume de falar para mim mesmo, Deus, eu entrei no evangelho sem ler as pequenas letras, aquelas pequenininhas, que além de pequenas, elas são bem rápidas, né? E some. Depois que você entra, olha, tá aqui. Eu lembro uma vez, né? Às vezes vem algumas coisas assim na mente. Eu era muito novo e eu fui comprar não sei se foi uma camisa, foi alguma peça de roupa para mim. Eu fui lá na famosa, não vou dizer a loja, mas ela é bem a loja do povão, você já sabe qual é, lá na cidade. E começa com C e termina com A, mas não vou dizer o nome, tá, gente? E eu abestalhado todo, como sempre, né? Fui sempre abestalhado. E aí aqueles vendedores começaram a me ludibriar,
a minha mente. Não, faça o seu cartão, faça o seu cartão. Tanto cartão, eu disse, nunca tive um cartão, vou ter um cartão. Coisa boa. E aí eu fiz o cartão, só sei que eu fui assinando. Enfim, fiz a compra. Me lasquei, né? Porque realmente faz o cartão, você paga em 8 vezes, mas paga o dobro. E depois começou a vir uma nota, uma cobrança no meu nome. Eu disse, que tamanho é isso aqui? Eu não sei o que é isso. E aí eu chamei meu outro irmão, que eu ainda morava com ele, naquela imensidão de casa que era madeira e lona. Eu disse, ó, vamos lá, porque eu não sei o que é isso aqui não. Eu com raiva todo, né? Todo no direito, né, gente? A gente tem que estar no direito. O cliente tem um direito. E aí eu arretado fui com ele, e ele também sempre foi um dos meus defensores. Me provocava, mas era um dos meus defensores. Ele me provocava, esse aqui tentava apaziguar. E quando a gente chega lá, ele começou, não, porque isso aqui, vocês fizeram isso aqui, meu irmão não tem muita ciência e tá. Calma, senhor, e depois pega a ficha desse rapaz. Pegou a ficha e tá aqui todos os... Não, porque tem que pagar uma tal de anuidade, e eu nem sabia o que era isso, irmão, pagando coisa. Eu disse, o que é isso? Que eu não fiz isso. Aí no finalzinho, meu irmão, parece que é um negócio, no finalzinho das folhas, tinha bem umas 10. Aí tava lá, a assinatura. A minha assinatura perfeita lá. E quando teve a assinatura, aquilo ali legalizou tudo o que estava falando antes, sim ou não? O problema foi quem, irmão? Eu não li, eu só botei a assinatura, por quê? Acompanhe comigo o raciocínio. Eu estava num lugar, no cenário, que eu estava querendo algo para mim, né? Algo que eu queria, que eu gostava, e chegou alguém dizendo que eu iria ter aquilo com facilidade. É ou não é? E em abundância, irmão. Aí eu disse, aqui, neném, pulei, puf. E aí depois veio a cobrança, né? E, infelizmente, na hora, meu irmão teve que desembolsar, catar, puxou o dinheiro. Então, teve que pagar e eu assinei de novo para cancelar. O que eu quero dizer com isso? É porque na maioria de nós entramos no evangelho por interesse próprio. E me perdoe se eu não falar todos nós. Entramos no evangelho por interesse próprio. Deve ser o interesse de conquista, deve ser um interesse de mudança, deve ser o interesse das emoções, ou boniteza, é tão bonito ser crente, né? O interesse de, poxa, eu quero mudar de vida, quero sair desse vício, quero alcançar algo. Ou seja, sempre nós entramos no evangelho por algum interesse próprio. E a gente esquece de ler as pequenas letras lá embaixo, que está quase sumindo, né? E a gente é tão emotivo porque vem os vendedores, né? Os pastores, os líderes que também não tem tanto conhecimento, e eles vêm vendendo. Eles vendem tanto Jesus que ele pergunta, você quer? É ou não é? Você quer Jesus? Olha só, a venda. Faz uma namorada ali no evangelho, uma árvore de Natal que chama a atenção, que a gente começa a entrar. E às vezes a gente até entra na emoção, a gente chora, a gente se debruça, a gente faz tanta coisa. E quando a gente faz isso e começa a caminhar nesse evangelho, irmão, é como eu digo assim nos casados, né? Antes de se casar, a gente tem que abrir bem os olhos, para depois de casar a gente fecha eles. Entenderam? Mas a gente faz o contrário, a gente fecha os olhos e casa. E quando se casa a gente abre os olhos, aí é tarde demais. Já está dentro. Mesma coisa do evangelho, a gente fecha os olhos, vai na cega, entra, né? E quando está lá dentro a gente começa a ver a realidade diferente. E a gente começa a ter até os questionamentos. E é assim que tem que ser. Isso é ser crente? Eu não sabia que era assim. E a gente tem duas decisões. Ou a gente realmente segue em frente, ou a gente se frustra e volta. Mas a grande questão é o seguinte, em relação a essas duas decisões, é que, como diz a ministração e também a Bíblia, quem já pisou no Santo dos Santos, amém?
Não tem como voltar mais atrás. Por mais que a gente saia, mas quando a gente sai, é como se fosse uma ruptura e a gente sempre tem aquela falta que a gente não vai encontrar em nenhum lugar. Por mais que a pessoa vá para o mundão, gaste tudo o que tem, deseje as comidas dos porcos, mas ele sempre vai ter o desejo de voltar, né? Então, eu falando com Deus, e Deus estava dizendo: queridos, meu filho mais novo, essa é a realidade. Você precisa agora ler as entrelinhas, você precisa ler agora os rodapés do Evangelho. E eu queria trazer um tema para essa ministração, amém? Não sei se vocês vão entender. O tema seria: estou no Evangelho, e agora? Amém, queridos? É justamente quando a gente entra, não estou comparando o Evangelho com a barca furada, mas é justamente quando a gente entra em uma situação, diz assim: entrei nesse empréstimo, e agora? O que é que eu vou fazer? Entrei no cheque especial, né, que é um dos piores que existe. E agora, o que é que eu vou fazer? E a gente acaba estando com problemas. Mais uma vez, repetindo, não quero comparar o Evangelho com essa situação, mas emocionalmente a gente acaba enxergando o Evangelho como algo realmente que vai nos prejudicar, mas na verdade ele vai nos ajudar. Porque o Evangelho de Cristo, ele tende a sempre a nos levar para a originalidade onde Deus nos teve, né? E essa volta para a originalidade, ela é sempre dolorosa, queridos. É mais dolorosa do que a via que Cristo passou para ir até a cruz do Calvário, né? Porque Cristo, ele passou aquilo que homem nenhum passou. Isso é para mim? O dinheiro? Ah, não? Isso aqui era para mim, rapaz. Quer dizer, não, Jesus tem alguma coisa errada. Não era para dar essa volta. E agora tá certo mesmo. Agora voltou para tu. Amém, queridos? Só para descontrair, amém? Por mais que Cristo passou por essa situação, mas ele chegou ao fim da sua vida física, morrendo, e nós estamos correndo essa mesma trajetória para chegar ao fim da nossa vida espiritual corrompida, essa vida para que ela seja morta, e aí Deus restaurar a nossa vida espiritual. Queridos, e aí para que a gente chegue até lá, existem várias situações que a gente precisa entender, porque cristão não é somente você chegar aqui, né, cantar a música, se emocionando, adorando a Deus, voltar para casa. Ser cristão não é somente sentar na mesa, né? Então eu tenho uma ideia para mim que seguir a Cristo é um conjunto. Quem gosta ou quem já passou por matemática sabe que a área de conjunto existe os elementos, né? Existe o conjunto em si e existe a universalidade. O Evangelho está na universalidade e a gente precisa entender cada elemento que existe lá dentro e como a gente tem que se comportar. E aí Jesus trazendo isso daqui, nessa passagem, eu não quero ler todo, senão a gente vai passar muito tempo. Mas se você ver no início do capítulo 14, onde e para quem que ele estava falando isso, queridos, foi para uma pessoa, assim, eu acredito que Jesus não falou diretamente para ela, mas falando para ela ouvir indiretamente. Você já passou por essa situação? Né? Eu passei às vezes, até com a minha esposa, ela tem uma facilidade muito grande de mexer com o meu coração. Quando a gente está numa situação, ela não fala, ela canta. Sabe, irmão, mas ela escolhe uma música que é justamente a situação que a gente está passando, né? E antigamente eu tinha raiva com isso. Eu dizia para mim, por que ela não fala em vez dela cantar? Hoje em dia eu entendo, né? Deus vai mudando o meu coração em relação àquela música, ela vai cantando. Né? É a mesma coisa Jesus falando para esse cara. Ele não estava falando diretamente, mas ele falava de uma forma que, olha, tu está ouvindo, né, miserável? É para você. E aí no capítulo 14, aqui no início, bem no início, no primeiro verso, ele diz que ele está entrando numa casa de um fariseu, mas não era qualquer fariseu. Até porque os fariseus, eles tiveram esse nome depois, porque antes era Hassidim.
Foi um grupo religiosos que se destacaram, né, para defender a sua fé cristã. Mas eles, ao longo do tempo, eles foram corrompidos pela ideologia de Roma. Então eles começaram a se misturar ali entre a religiosidade, né, a religião, a política, a sociedade. Então praticamente eles começaram a viver uma vida não de heresia, né, mas como disse Cristo, né, por fora vocês são bonitos, mas por dentro estão podres, sepulcros caiados. A maioria deles eram hipócritas. A gente também não pode generalizar a situação, até porque muitos deles também seguiram a Cristo, e um deles, que era príncipe, que era o Nicodemos, que também se converteu para Jesus, né? E que possivelmente foi Nicodemos que também ele investiu no sepultamento com José de Arimateia. Queridos, volta para cá um pouco. Jesus entra num lugar, numa casa que está tendo uma festa, e era uma festa muito natural daquela época, e ele começa, e Lucas, ele faz bem a questão de especificar. Entrou num homem, num fariseu na casa, mas ele era líder, ou seja, ele era reconhecido, era uma pessoa que, além de ter a sua posição religiosa, possivelmente ele tinha a sua posição política. Então ele era bem aceito, ele era, vamos dizer assim, um ícone daquela era. Não especifica o nome da pessoa, até porque o mais importante que Lucas traz é justamente o contexto e não realmente a pessoa, mas ele só destaca essa frase, que era um líder de excelência, um líder bem reconhecido. E aquele cara estava dando a festa na sua casa. E se você começar a ler, Jesus começa a falar algumas parábolas, né? Que os convidados, quando você for fazer alguma coisa, não faça para quem tem condição. Veja o que Jesus está falando para o cara. Não diretamente, ele volta para os convidados, né? Possivelmente, por Jesus também ser um líder religioso da época, e honra naquela festa, porque também nesse capítulo ele fala da posição. Se você chega no lugar, não busque as melhores cadeiras. Você lembra disso? Busque as menos vistas. Porque se você buscar as melhores, algum convidado que é mais importante do que você, vai chegar e você vai sair. Aí eu até fiquei pensando, Jesus, será que porque ninguém gosta de sentar na frente da igreja? Mas, queridos, aqui não é lugar de honra não, tá? Todo lugar que é de honra. Amém? Porque eu acho que tem medo. Eu estava pensando um dia desse, meu irmão, acho que eu vou tirar essas cadeiras da frente. Aí o povo... Aí a gente vai chegar no nível que o pastor estava querendo, tirar todas as cadeiras da igreja. Todo mundo ficar em pé. Porque é um medo, irmão, estar aqui na frente. Ah, era? Ih, irmão, tu tem que reconciliar com ele, vê se te vira. Mas voltando para o contexto da Bíblia, né? E Jesus começa a falar essas questões. E aí sempre tem um engraçadinho que se levanta e fala, né? Diz, olha, então bem-aventurados que serão os convidados no reino. Ou seja, é como se Jesus dissesse assim, cara, tu assinasse, mas tu não lesse aquilo que era para tu ler. E aí ele começa a refutar aquelas pessoas que se achavam bem-aventurados realmente os convidados, né? Que vão estar lá no lugar de honra, lá no reino de Deus. E ele começa a ler aqueles rodapés, né, do evangelho. Ele diz, olha, porém é o seguinte, havia um homem que tinha... Amém? Eu tô lendo aqui na mente, mas eu sei que vocês lembram. E aí o servo sai para uma grande festa para convidar os amigos. E um começa a dar uma desculpa, o outro também, porque eu me casei agora, porque eu tenho muito boi, porque eu tenho isso, aquilo. E eles começaram a dar as suas desculpas. Ou seja, os amigos daquele homem que tinha muita riqueza. E quando o servo volta e dá a mensagem para o seu senhor, ele fica o quê? Feliz? Não, ele fica com raiva. Diz a Bíblia que ele fica irado. Aí ele diz assim, então faz uma coisa, vai lá nos pobres, nos aleijados, nos mancos, nos cegos, no que não tem nada na vida, e chama eles. E aí o servo vai e chama, e todo mundo começa a entrar, e aí o servo surpreende o seu senhor. Meu senhor, eu chamei todos eles, mas ainda tem espaço, ainda tem vaga.
E aí o seu senhor diz assim, olha, faz o seguinte, vai lá nos becos, nas ruas, né, e não convida mais, força para que eles entrem em minha casa. Aí quando a gente não tem um entendimento bem do discernimento da palavra, a gente acha que Deus, que o evangelho é forçado. Não é forçado. O que é que Lucas está querendo falar? Ele está dizendo que, por mais que as pessoas estavam lá fora, nas suas miseráveis vidas, porque, gente, quando nós não temos nada, nós... um pastor, ele disse uma frase muito interessante. É mais fácil você desdiscipular, né, um rico do que você discipular um pobre. Por quê? Porque existe mais entrave entre o pobre e o rico do que do rico para o pobre. Porque o pobre, por mais que ele não tenha nada, o pobre miserável não tem nada, ele mesmo se diz assim, eu não mereço. Se alguém nos convida para uma casa, aí quando a gente chega nessa casa, e essa casa está lá uma mesa farta, o dono da casa limpa a casa e diz assim, ó, eu estou te convidando para esse tempo. A gente fica o quê? Constrangido, sim ou não? Porque a gente tem na nossa mente miserável que nós não merecemos. Mas Lucas está querendo mostrar que essa forçada manda entrar, ele está dizendo, a graça, ela precisa entrar de toda forma, porque você tem que entender que a graça de Deus supera a nossa miséria. Amém? É por isso que nós precisamos sair desse nível rebaixado. Porque, queridos, por mais que nós não tenhamos condição, mas Deus não nos vê pelo que nós temos, Ele vê pelo que nós precisamos ser. E também não que nós somos, Ele nos vê pelo que nós precisamos ser. Por isso que Ele tem por isso que essa via que nós estamos correndo é uma via dolorosa. Porque a gente precisa betumar as rupturas que existem em nossas vidas. Amém, queridos? E aí o servo vai e começa a forçar, entra, porque a graça de Deus, eu não mereço. Aí Deus diz, ô miserável, entra. É assim que o Espírito Santo às vezes está intercedendo por nós. Por isso que a gente, não, Deus, eu não mereço. Merece sim, miserável. A Bíblia diz que comereis o melhor dessa terra, irmão. Agora, se o teu melhor é só cuscuz, então coma cuscuz, querido. Não é o seu melhor? O meu melhor é poder sair e comer tudo. Irmão, eu gosto, quando eu faço uma reserva assim, numa diária, eu não gosto de flat, não, irmão. A minha esposa também é comigo. Eu gosto de ir para um hotel, uma diária. Por quê, irmão? Porque quando eu vou me acordar naquele hotel, existe o quê? O melhor da terra, querido. É ou não é verdade? É o banquete, irmão. Olha assim, quando eu ainda assim, eu disse, não estou no céu, mas quando eu chegar lá, o negócio vai ser melhor ainda. Tem de tudo. Aí eu ainda fico com raiva, irmão. Quando o cara vai para esse lugar e vai para o cuscuz. Não, irmão, o cuscuz nos últimos. Nós vamos pegar tudo que não tem em casa. Não tem isso em casa, não tem isso em casa. O que é isso? Eu não sei, eu vou comer também. Às vezes eu como até o que eu não sei, irmão. Mas como? Esse bolo tem casa, não sei. Eu sei que bolo é esse, irmão, vou comer. Querido, às vezes a coisa é tão boa que quando a gente come é ruim. Mas eu como, é um entrave, mas eu como. Mas eu vou, é o melhor da terra, amém? Ainda eu vou embora, volto pro quarto e diga, só fecha de 10, volta de novo, neném, vamos comer de novo o negócio. Ainda leva, é isso aí, irmão, é isso aí mesmo, seja liberto. Ai, Jesus. Eu gosto desse povo que entende rápido da mensagem, amém? Já dá para parar aqui. Queridos, é por isso que o Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo, eu começo a imaginar como é que o Espírito Santo começa a interceder, né? Para uns é mais aliviado, mas para outros, ele precisa daquelas marretas. Lá no bombeiro a gente chama de maio. É umas marretas de primeiro golpe, porque o bicho é pesado. Às vezes é o Espírito Santo, a intercessão dele conosco. É ele tentando quebrar os engessamentos que a gente construiu em nossas vidas. As limitações
Às vezes eu fico imaginando o papel do Espírito Santo como se fosse lá no Muro de Berlim. Vocês já viram as filmagens? Aí tá aí quebrando para tentar tirar essa limitação de nós, né? E foi justamente o que Lucas estava querendo demonstrar. A graça de Deus é para você. Vamos lá, empurrando, vamos. E o Senhor está dizendo, force a eles vir, porque a minha graça é para eles mesmo. E aí, quando Jesus olha para a multidão, mas pensando no miserável lá, que estava do lado dele. Porque Cristo ele é bem inteligente, ele tinha suas estratégias. Aí ele começa a dizer, quando você for fazer alguma coisa para alguém, faça para as pessoas que não têm condição. Porque as que têm condições, os seus amigos, as pessoas que são bem-sucedidas, elas facilmente vão te retribuir. Mas você fazendo para as pessoas que não têm condição de te retribuir, quem vai te retribuir é Deus. Amém? E é uma coisa que o Senhor está querendo, Deus está dizendo, filho, faça porque, plante, porque quem vai te dar a bênção sou eu. E eu estou tentando até botar isso na minha mente, queridos. Porque se a gente planta feijão, a gente vai colher o quê, irmão? Pois é, se a gente planta arroz, a gente colhe o quê, queridos? Se a gente planta abraço, a gente vai colher o quê? Se a gente planta generosidade, a gente vai colher o quê? Se a gente planta dinheiro, a gente vai colher o quê, irmão? Dívida, irmão. O negócio tá difícil ali. Meu irmão, o negócio tá difícil. Rapaz, se for dívida, eu quero plantar, quero ter a maior dívida do mundo. Dinheiro, querido. Se a gente planta graça, a gente vai colher. Mas a gente só quer graça para quem? A gente só quer colher graça sem plantar a graça, irmão. Esse é o grande problema. Ou seja, esse cara, que eu não sei o nome, graças a Deus, ele estava plantando segundo as intenções, chamando pessoas que poderiam lhe retribuir alguma coisa. E a gente só quer, de certa forma, no Evangelho, a gente vem por segundas intenções. Quer seja buscar um salvamento de alguém, quer seja melhorar de vida, né? Quer seja cura, mais ainda, né? E a gente ora para que Deus, não, que na presença de Deus, Deus vai me curar, porta de emprego. E aí Deus abre a porta de emprego, o cara sai, a mulher sai, desiste. Não sabe equilibrar as coisas. A Bíblia diz que não ponha o seu negócio no Evangelho. Que quando você vai ler isso na palavra de Deus, questão de negócio são as situações corrompidas junto com o Evangelho. Mas a gente pode sim ter a nossa vida financeira, ter a nossa vida particular no mesmo equilíbrio da graça de Deus. Porque nós temos uma mente medíocre de que a gente pensa assim, o título ser cristão é um subtítulo de ser pobre, e não é isso, queridos. É um subtítulo de sofrer, e não é isso. Deus não nos chamou para sofrer. A gente só sofre, querido, porque a gente está na miséria mesmo, e a gente precisa matar aquilo que está em nossa carne para que a gente possa melhorar. Mas Deus não nos chamou para sofrer. A gente pensa que seguir a Jesus, quando a gente vai entrar aqui, eu vou até falar, esse deixar tudo, é justamente seguir a Cristo com a mão atrás e outra na frente, e não é isso. Quando ele diz assim, deixar tudo para trás, é justamente quando você coloca aquele tudo no lugar de Deus. E quando eu boto esse tudo que eu tenho no lugar de Deus, ele está dizendo, tira isso e me segue. Aí eu, pela minha inocência, não sei qual outra palavra que eu posso falar em relação a isso, aí eu vou ser crente, aí eu vou ter que deixar disso, deixar aquilo, deixar não sei o quê. Entro numa religiosidade, numa caixinha que eu chamo de santidade, e essa caixinha eu consigo entrar, mas fico sufocado por ela, porque eu penso que a sociedade tem que me ver daquela maneira, daquela forma.
porque eu não posso usar isso, porque eu não posso fazer aquilo, porque eu não posso ter isso, eu preciso ser pobre, miserável, cego e nu. Como? Eu ficava imaginando, queridos, eu ficava com vergonha, na verdade, quando eu estava no ônibus, aí subia um cara pregando o evangelho. Aí você vê, o cara, quando passava por você, eu não sabia se eu botava a mão no nariz, se eu botava a cabeça para fora, se eu fazia alguma coisa, o cara estava fedendo, a roupa rasgada, e pegando a Bíblia e balançando a mais. Meu Deus, tem o melhor para você. Aí eu ficava pensando, falando com Deus, Deus, como é que um cara dessa situação, porque, queridos, pobre é uma coisa, sujeira é outra, amém? Pelo amor de Deus, eu sou crente, mas eu sou limpinho, amém, querido? Se eu não tenho dinheiro no bolso, amém, meu irmão, mas eu tenho a voz, eu preciso falar bem, eu preciso me apresentar, eu preciso viver bem na presença de Deus. Queridos, eu sei que a gente paga água, eu sei que tem casa que chega um dia de água e 7 não. Mas um dia você pode tomar banho, amém? Usa a sabedoria e bota no baldinho lá e vai tomando banho. Queridos, são as entrelinhas, porque a gente entra assim no evangelho, pensa que a gente tem que estar de todo jeito. É interessante, né? Rapaz, então, quando eu via isso, eu ficava, Deus, como é que pode? Se a tua palavra diz que tu és Deus do ouro e da prata, e o teu filho está dizendo que está na tua casa. Irmãos, seja sincero, quando você morava na casa do seu pai, qual era uma das frases que mais ouvia? Vai tomar banho, menino, sim ou não? É ou não é, irmão? Tomasse banho já. Quando a minha filha sai de casa, que entra, aí a primeira coisa que a minha esposa fala, entra no banheiro para tomar banho. Aí eu estou na casa do meu pai celestial, e eu vivo fedendo, querido, por favor. Você é crente, mas é limpinho. Então são coisas simples que eu estou te dizendo aqui, mas a gente vai entrar nas graves, se der tempo. E aí Jesus começou a dizer, olha, se você quer plantar alguma coisa, plante, mas plante numa terra fértil. Amém? Teve um cara que ele disse assim, Deus disse, você vai plantar carro. Ele disse, como eu vou plantar carro? Você vai ter que dar o seu carro. Aí ele, tá certo, foi na casa do irmão, vamos lá em casa, ele, bora. Aí foi lá na casa dele, aí tinha 2 carros, disse, ó, aquele carro ali é seu. O irmão ficou doido, é seu, pegue seu carro, pegue rápido, antes que eu desista, assim logo, leva em nome de Jesus. E aquele irmãozinho da igreja levou, enquanto ele via que o carro estava sumindo, ele estava chorando, meu Deus, tá indo embora. Agora o problema é que a esposa dele estava chorando mais ainda, porque o carro não era o dele, era o dela. E aí, hoje em dia, o cara escolhe qual carro quer andar. Aí eu falo isso, chega alguma coisa na sua mente? Ou existe um bloqueio ainda? Porque a gente precisa plantar, a gente precisa entender, queridos, que o evangelho não é somente a gente receber, é a gente doar. Sabe o que é que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. João está dizendo, o meu Deus é um Deus doador, ensinando que você seja também doador. Aí, queridos, aí eu quero passar o dia, final de semana, no maior resort que tem, e eu tenho um desprazer de dobrar os meus joelhos para falar com meu Deus. É isso tudo que Deus está falando. Eu tenho um prazer de estar de domingo a domingo trabalhando, porque eu estou me sentindo bem, estou ganhando dinheiro, mas eu não tenho o prazer de fazer um jejumzinho em casa, fazer uma adoração em casa, de estar na casa do Senhor. É isso tudo que Deus está dizendo, deixe tudo. Tire daquilo que está no meu lugar e me entronize em você. Amém? Foi boa essa palavra, né, irmão? Veio agora quentinha, tá?
Não tem nada escrito aqui não, irmão. Só a Bíblia, tá bom? Então se você tiver raiva, pode arrancar. Amém, queridos? E aí Jesus começa a falar em relação a isso. Aí é justamente onde quero entrar nesse preço do discipulado, né? Estou no Evangelho, e agora? O que fazer? Se a gente começar a ler a partir do verso 25, você vai ver que Lucas ele começa a demonstrar e a escrever uma forma bem interessante, que Jesus explica o que é o Evangelho. A partir do verso 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, do que? A mim. Acompanhe comigo. Não pode ser o meu. Irmão, quando eu vou ser crente, aí eu vou escantear todo mundo, é isso? Não. Eu continuo amando as pessoas. Mas essa frasezinha aqui, mais do que a mim. É esse um dos segredos que está lá. Se alguém ama tudo isso, mais do que a mim, não tem direito de ser meu discípulo. Então, queridos, se há alguma coisa que você está amando acima de Deus, você ainda não alcançou o direito de segui-lo. Irmão, Jesus não é qualquer um que a gente começa a vender, não. Tá? Existem, não vou dizer, mas existem crenças, religiões, que para o homem entrar, há uma ficha técnica. E nessa ficha está lá, a esposa aprova ou não. Veja como a coisa é séria. Eu estou dizendo em uma crença, que eu não vou dizer o nome, em que para você participar, precisa fazer uma análise. Aí a gente chega em Jesus, todo estrupiado, e quer seguir de todo jeito. Não vai, meu filho. Você pensa que está seguindo, mas não está. Porque o meu Deus é de qualidade. Amém? É de qualidade. Não é qualquer um, não. Irmão, o negócio é sério. Eu às vezes fico pensando, Jesus, se eu soubesse disso, eu acho que eu nem seguia. Porque o negócio é muito estreito. As entrelinhas que Jesus dizia, entrai pela porta, olha, aí a gente pega esse versículo e começa a apaixoná-lo, né? Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho, né? São poucos que entram pelo que é mais estreito. Ó, irmão, entre por essa porta estreita. Irmão, mas tu sabe o que é o significado do estreito, irmão? Não é fácil. O que Jesus está dizendo? Não é de qualquer jeito que você tem que me seguir. Se oriente, seu cabeção. Sente direitinho e analise. Porque eu não sou qualquer um. É tão provado isso que ele diz assim, olha, ou tu me adora, miserável, ou tu vai adorar o Deus do dinheiro. Veja como é que ele diz. Vocês estão entendendo, irmão, como é que é o negócio que é sério? E a gente acha aqui que somente porque eu canto, quem já pisou no lugar santo dos santos? Irmão, você tem noção do que é o lugar santo dos santos? Quando a gente começa a entrar, eu não vou entrar porque senão vai, meu Deus do céu, entra. O lugar santo dos santos só entrava uma pessoa, que essa pessoa era escolhida desde o seu nascimento, em que a primeira pessoa realmente, quem só poderia entrar era Arão, porque ele foi passado por uma seleção, irmão, uma seleção. Sabe qual foi a seleção? Porque tinha vários levitas, e Arão era um deles que estava lá. E todo mundo com invejinha de Moisés, porque às vezes eu me vejo Moisés e Arão. Mas é só na brincadeira, irmão. Sou muito longe. Só porque é o irmão dele que pode entrar lá e fazer qualquer coisa. Aí Deus disse, olha, não é assim, comigo o negócio é mais quente. Vamos fazer uma seleção. Que seleção é essa? Você vai colocar peças
de cada tribo dentro da minha arca. Veja o que Deus está dizendo, irmão. Cada tribo vai pegar um significado da sua tribo, um objeto, vai botar dentro da arca. Na verdade, não foi isso não, foi um graveto. Cada tribo vai pegar um graveto, vai colocar dentro da arca. E o graveto de Arão vai ser a sua vara, você vai botar a sua vara. A vara que florir, veja que seleção, meu. Amém? As pessoas não tinham nem o direito de... Era só colocar lá e dizer, seja o que Deus quiser. Foi a primeira democracia, entre aspas, que eu vi na Bíblia. Aí quando abre a arca, quem está florido, irmão? Deus olha para Arão assim, eu quero você. Veja que coisa interessante. Eu quero que só você entre. Irmão, Deus, o Deus que eu sigo, Ele é um Deus selecionador. Então seja um dos melhores na mão dele. Amém? Então ser um dos melhores, irmão, não é pisar as pessoas. Não é maltratar as pessoas. Até porque Jesus disse, o maior será... Veja que coisa linda. O primeiro será... Então aprenda as rodapé do Evangelho. E aí, Jesus está dizendo, ó, quem amar mais a essas coisas do que a mim, não tem direito de me seguir. Vamos lá. Essas são as coisas mais piores que estão vindo, meu irmão. Porque eu vou te dizer, uma tal da chamada de codependência, as pessoas chegam na igreja codependente. Meu irmão, é um negócio terrível. Aí tu acha que essas pessoas, Deus não está seguindo, meu irmão. Não é discípulo, me perdoe, é Bíblia. E aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meus discípulos. Queridos, tem duas observações nessas letras pequenininhas. Eu estou tentando ler as letras pequenas com vocês, amém? No final, se você quiser assinar ainda o contrato, permaneçam. Se não, meu irmão, a casa do nosso pai tem muitas moradas e eu quero ter uma vaga lá. Se você não quer, o problema é seu. Aquele que não carregar, ou seja, duas coisas, carregar a cruz e seguir, é diferente. Não é só seguir e nem é somente carregar. É carregar e seguir. Irmão, como é que está a tua cruz? Estou carregando, para onde? Também tem essa situação. Para onde você está carregando a sua cruz? Seguindo a quem? Um peso, aquele negócio todo. E Jesus está dizendo, olha, aquele que pegar a sua cruz, se carregar e não me seguir, porque, queridos, a questão não é só você fazer a força para suportar o peso, para levar toda a sua ansiedade, todas as suas motivações, todos os seus traumas, você tem que carregar isso consigo, porque quem tem que carregar isso não é o pastor por você, porque nós temos essa facilidade. Estou com toda a miséria na minha vida, eu vou para a igreja e pego a carga e bato nos ombros do pastor. Leva, pastor, que eu vou seguir a Jesus. Não vai, irmão. Porque quando tu chegar perto de Jesus, que ele olhar assim e dizer, cadê a tua cruz? Ah, porque eu deixei. Volta, miserável, pega lá com o pastor e vem. Entenderam como é que é a situação? Então não é somente ter essa carga, meu, eu estou aqui sofrendo, estou orando, estou fazendo, tá, mas tu está fazendo isso seguindo a quem? Amém? Ele está dizendo isso aqui, na sua Bíblia. E aí ele começa agora, tem as linhas, as entre-linhas, e aquelas que são imaginárias, que a gente realmente não consegue ler, ainda com óculos. Aí ele começa a falar, veja o que Jesus está dizendo, o que é o Evangelho. Negócio muito chocante na minha vida. Todo dia quando eu leio isso aqui, todo dia quando eu penso e que leio isso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Sabe o que Jesus está dizendo? Antes de você me seguir, senta, faça os cálculos e vê se você tem condições e capacidade de me seguir. Porque não adianta você vir e depois no meio do caminho você não se sentir capaz.
Tá vendo como é que é o negócio? E aí eu quero fazer as coisas com Jesus de todo jeito? Eu quero estar de todo jeito na igreja? Quero fazer todo jeito, de todas as formas? Dou mais ênfase a mim mesmo, ao meu corpo, à minha inteligência, dizendo que eu posso, que eu consigo, mas que eu só penso em voltar atrás? Irmão, uma das coisas que Jesus me pegou foi essa. Porque quando as coisas ficavam ruins, a primeira coisa que eu penso, irmão, quando as coisas ficam ruins, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Se o irmão falou mal, se não deu certo, se eu não consegui pagar as minhas coisas, se a minha mãe, meu pai, se foi qualquer coisa, a primeira coisa que eu boto culpa é em quem? Em Deus. Aí Jesus me pegou nisso. Filho, você não tem capacidade de me seguir. Sente e analise. Veja as suas condições. É como se Jesus... Desculpa, irmão. Eu acho que essa é a vertente do profeta também. Né? Eu tenho que ser mais calmo, né? Você calma. Calma, vamos beber uma água. Irmãos. Me ajuda, Deus. Jesus, ele... Não estou querendo, né, vamos dizer assim, levar para o extremismo. Mas Cristo, ele é como se ele dissesse assim, olha, eu não sou qualquer um. É como se Jesus estivesse falando, aquele cara que estão dizendo assim, quem quer Jesus, não era eu não. Agora sou eu que você está me conhecendo, depois que você começa a caminhar. Veja que coisa séria. Então, se você não tem capacidade suficiente, irmão, não pega essa palavra, eu vou até dizer, em amor. Pega essa palavra em amor. Botem amor em minhas palavras e na Bíblia, irmão. Tá? Porque o que é que eu estou tentando trazer para nós? A realidade do Evangelho. A realidade que nós não estamos vivendo. Porque a gente faz um jejum, a gente já se sente o top. Jesus chega para os seus discípulos e diz, 1 hora vocês não conseguem orar comigo. Porque vocês dão mais ênfase aos seus sonos, ao seu descanso. Eu aqui suando gotas de sangue. E vocês aí querendo relaxar. 1 hora. Tu acha que Jesus escolhendo os seus discípulos foi mansidão? Foi não, irmão. Foi pau e choque, né? Foi pauleira. Todos eles. Tu acha que Jesus aliviava as coisas para os seus discípulos? A ponto dele voltar para os seus discípulos assim e falarem, olha, todo mundo está me deixando, e vocês? Quer ir embora? Vá-se embora, filho. Porque se você não tem capacidade, a realidade é essa. Veja que nível que ele tinha com os seus discípulos. Pedro, mais afoito, sabia de nada, nem era convertido. Para onde eu irei, Senhor? Na emoção. Jesus olha assim, tu vai ver coisa, Pedro, tu vai ver coisa. Como se Jesus dissesse isso para ele. Então, queridos, não estou querendo dizer ou travar vocês. Estou tentando mostrar o que a Bíblia realmente fala, quem é esse Evangelho. Não é fácil. Existe choros e lágrimas, existe adoração, mas existe renúncia. Existe renúncia. E pense no negócio que dói. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E ele começa a falar sobre essa torre. Faça os seus cálculos. Reavalie. Ele fala, ou qual é o rei que... Verso 31. Qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, olha, e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz.
Aí a gente se sente bonitão das tapioca, acha que a gente vai vencer os nossos vícios assim. Jesus está comigo. Irmão, Jesus está contigo, não com teus vícios. Teus vícios estão contigo, não está com Jesus. Não adianta isso. Aí qual o rei que sabendo que, rapaz, será que eu vou conseguir vencer isso? Não vou. O que é que eu posso fazer? O que Jesus está dizendo isso? Mesmo se você não for capaz, não desista. Reavalie e siga. Amém? Aí alguém pensa assim, eu não sou capaz, não vou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mesmo se você entender que não é capaz, esse é o primeiro passo, queridos. Uma coisa que eu sempre falo aqui no Ministério de Louvor, somente para a gente que está aqui nas técnicas, eu digo, não precisa você saber logo. Apenas saiba, não precisa você saber o certo. Apenas saiba o errado. Não é mais fácil aprender o errado, sim ou não? Se você souber o errado, irmão, já é um grande passo. O problema é quando você não sabe nem qual é o errado e está lá, fazendo o errado, a janela de Johari, né? Ele não vê. Todo mundo está vendo, mas ele não vê. Então, só em você saber que está errado já é o primeiro passo. Jesus está dizendo, se você sabe que não tem capacidade, não volte. Reavalie e siga. E aí ele encerra no 33, da mesma forma que a gente leu. Da mesma forma, da mesma maneira. Veja o que Jesus está dizendo, comparando. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu posso fazer IFOL 1000 vezes. É TED, né, Yasmin? É TED, é TAD, é TIDEST, o que for. É tudo. Mas se eu não renunciar, eu posso passar toda semana com a pastora, ouvindo sobre psicanálise, sabendo dos meus traumas todinho. Mas se eu não renunciar, irmão, eu não tenho um direito. Veja o que Jesus está dizendo. Você não tem direito de me seguir. É qualquer um cara desse? Irmão? Não. Querido, se para eu entrar numa firma, eu preciso renunciar às minhas horas de sono, sim ou não? Eu preciso renunciar àquela farda que muitas vezes é feia e que você usa uma vez e já está fedendo. Eu preciso renunciar até a minha posição eclesiástica, porque quando eu chego lá, um cara que não tem conhecimento nenhum tem que mandar em mim. Eu preciso me renunciar e ouvir o cara. Se numa instituição física eu faço isso, imagine para o meu Deus. Meu Deus é qualquer um, não é. Então, querido, se você reavalie o que você precisa fazer. A palavra está sendo dura, né, irmão? Toma água de novo. Calma. Essa é as entrelinhas do Evangelho. Entrei no Evangelho e agora? O que fazer? Aí eu quero concluir aqui, queridos, nesses outros versículos. Veja o que ele fala com mansidão. O sal é bom, sim ou não? Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Essa é a pergunta. Como restaurar o sabor desse sal? Se ele perde. Tem condição de restaurar, irmão? Então, querido, nunca perca o teu sabor para Deus. Ele precisa sentir o seu sabor. No momento que ele disser assim, cara, eu não sinto mais o teu sabor. Aí ele conclui, não serve nem para esterco. Não serve nem para, desculpa a expressão, para bostas. Cocôzinho. Não serve. Irmão, esse é o Deus que eu quero. Quantos querem?
Alguém levantou a mão meio que... Se todos nós pudéssemos pregar esse evangelho, irmão, as emoções iam sumir. Aí sim, eu queria ver a igreja lotada. Aí sim, esse é a essência do verdadeiro evangelista. Ele não está ali para vender. Ele está ali para mostrar os rodapés e dizer, vai assinar ou não vai assinar. Porque os contratos, irmão, não querendo dizer que seja contrato, eles não vão mudar por causa de nós. Deus não... A Bíblia já fala, Deus é o Deus que não muda. Ele não vai se encaixar na tua caixinha. Ele não vai se encaixar na tua moldura. Por favor, entendam isso o mais rápido possível. E aí você vai aliviar o peso do pastor. Porque o cara está ali, meu irmão, e você não entendeu. Foi a palavra de ontem também, não foi? Ontem foi confirmação. Se eu estava pensando em Deus está dizendo, é isso aí. Acho que é para mim esse negócio. Não serve nem para solo, nem para adubo. É jogado fora. Aí ele fala com grande para os... Como se diz o meu sogro, como é que é? Um pingo é letra. Para um bom entendedor. Essa última parte aqui desse versículo é, para um bom entendedor, um pingo é letra. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Vamos ficar de pé?